Então, bom dia, que Deus abençoe. E estamos aqui mais um dia no nosso canal Aprendendo com Jesus, para darmos continuidade, à nossa leitura, ao nosso estudo. E hoje, aqui dentro do livro de Êxodo, nós vamos estudar Êxodo 14, aquela história, maravilhosa, miraculosa, que todos já ouviram falar, sobre a abertura do Mar Vermelho. E quantas reflexões que nós tiramos desse capítulo. Tá? Então, assim, para nós começarmos, nós estamos aqui no Êxodo 14, onde nós temos 31 versículos, vai do versículo 1 ao 31. Como eu vou dar um resumo, por ser um capítulo, nós temos muitas reflexões para retirar, o que eu faço sempre aqui? Encorajo vocês sempre a lerem um capítulo com bastante cautela, com bastante carinho, com bastante amor, do versículo 1 até o 31, Sempre, eu falo, nunca leia apenas a Bíblia, estude, Então, grife, igual sempre eu faço, pegue os melhores versículos que trazem umas reflexões, assim, bacana para o coração, grife, reflita, que isso é muito bom. Mas vamos lá. Dos 31 capítulos, nós vamos ver ali que do versículo 1 ao 4, existe uma explicação e os planos de Deus que Deus passa para Moisés. Depois dos 5 ao 9, onde nós vemos ali um arrependimento do faraó, onde ele fala assim até para os seus conselheiros, o que fizemos, Ficamos sendo nossos escravos, vamos atrás deles, Então tem toda a armação para quando Deus endurece o coração de faraó para ir atrás dos israelitas, Depois do 10 ao 14, então o clamor do povo, desesperado ali, sem saber o que fazer, quando vê o exército de um lado e uma imensidão do mar do outro lado, eles clamam a Deus e a intervenção de Deus através de Moisés. E depois do 15 ao 22, o caminho seco através do mar, nós vamos ver essa parte. E depois do 23 ao 31, colapso do exército do Egito, onde o mar se fecha, e todo o exército do Egito vem a morte, e os israelitas visualizam o grande poder de Deus. Imagina vendo tudo isso diante dos seus olhos. Mas vamos lá. Fiz algumas anotações aqui para a gente começar a refletir sobre este capítulo. Então, o que nós vemos aqui nesse capítulo? Nós vemos um cenário de dramas e maravilha, uma história de libertação e milagres. Então, a hora que você começa a ler e você finaliza a leitura, você vê tanto muitos dramas, desespero, mas muitos milagres, o poder de Deus. Vemos que Deus endurece o coração de Faraó e ele se arrepende. Ele diz, o que foi que fizemos? Isso eu vou até ler aqui um trechinho, que está ali no versículo 5, que ele fala assim, depois que Deus comunica a Moisés seu plano, no 5 está assim, contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfalmente, os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó e cavaleiros. Então a perseguição ali começa, no versículo 5 em diante, do 5 ao 9, ali como eu disse, existe esse endurecimento, e mesmo depois de tudo que aconteceu, acho que ele não veio, mas vai falar assim, agora que tudo acabou, todas essas pragas, e até meus primogênitos morreram, eu vou deixar eles ir. Então existe um arrependimento profundo ali, com o coração ruim, e ele manda todo o exército atrás dos israelitas. E existe um momento que quando ele sai, e vai atrás deles, e todo o povo de Israel já está ali próximo ao Mar Vermelho, de frente, chegando ali, eles olham para trás, assim diz o texto, e visualizam todo o exército chegando, eles visualizam, e eles ficam encurralados. E todos começam a já reclamar, existe um trecho que existe uma reclamação, eu preferia estar lá do que morrer aqui, eu tinha avisado vocês, e começa essa murmuração para Moisés, por que você foi tirar a gente do Egito, por mais que nós éramos escravos, estava tão bom lá,
né? Então, nós temos que ficar atentos assim na nossa vida. Muitas vezes, Deus nos tira. Então, começa reflexões aqui. Deus nos tira de momentos ruins, de ambientes ruins, de relacionamentos ruins, de trabalhos ruins, porque existe um plano muito maior, mas antes que ele aconteça, né, porque nós temos sempre que pensar que os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Só que antes dele acontecer, e Deus já nos libertou de algo que nos fazia mal, nós começamos a reclamar e queremos voltar. Por quê? Porque isso é uma coisa humana, tá? Isso é uma coisa dentro da nossa mente, né? É confortável para a nossa mente o que sempre nós fizemos. Então, a mudança incomoda. E quando a mudança parece que vai ser mais complexa do que parecia já difícil para você, você quer continuar fazendo a mesma coisa que você fazia antes, né? Sendo que Deus tem um plano tremendo para a sua vida. Então, é uma reflexão, né? Vamos dar uma acelerada aqui, porque o nosso tempo ele é um pouquinho curto, mas vamos lá. Então, o povo se vê encurralado entre a imensidão do Mar Vermelho e o exército de Faraó. Um momento de desespero, né? Daí no versículo 10 vai falar desse desespero, mas também de prova de fé e intercessão divina, né? Aqui nós começamos a ver que o povo se desespera, mas ele também vai ser um momento de grandiosidade divina, né? De fortalecimento de fé. Lá no versículo 10, que eu falei de desespero, fala assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. E daí fala, disseram a Moisés, que eu falei agora, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Então começam as reclamações. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. E Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Agora vem a parte que daí vem a fé, né? Vem Moisés sabendo ali quem é Deus, né? E falando para todo aquele povo, imagina, milhões de pessoas. E Moisés falando, viu? Acalma-se, acalmem-se. E olha o que Moisés diz aqui no versículo 13. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se, acalmem-se. Então, a importância, lembra que eu sempre falo da liderança? Da liderança, né, em meio ao caos, em meio ao desespero, como que você, como que nós líderes, porque nós somos líderes, e isso começa dentro da nossa casa, como que é a nossa ação perante ao caos, perante a um desespero, perante a um transtorno que a nossa família pode estar passando. Você é aquele que entra em desespero junto? Imagina Moisés ali, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Imagina se Moisés entra junto ali nesse meio do desespero, junto com todo o povo. O que viraria? Agora não. Então, a reflexão da liderança. Ou você é aquela pessoa que acalma os outros, acalma a sua família. Fala, calma, Deus está com a gente. Acalme o coração. Você verá diante dos seus olhos o que Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível é capaz. Portanto, confiem, continuem. Né? Você é assim? Porque se não for, é necessário que comece a ser. Porque nós precisamos, como sacerdotes, como os líderes, passar essa confiança que todos precisam. Tá? Então, continuando. Então, o que eu anotei aqui, a presença de Deus e a liderança de Moisés são partes fundamentais nessa história. Então, do versículo 15 ao 16, Moisés, inspirado e guiado pelo Senhor, ergue o seu cajado, né, e testemunha a abertura milagrosa ou miraculosa das águas, criando um caminho seco através do mar. Ou seja, o plano de Deus, né, que ele já fala aqui no 15 do 16, quando tudo isso acontece, e eu vou ler esse trecho também, que daí fala assim, ó, no 15, depois disso tudo que ele falou, acalme-se, acalme-se, calma. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim?
Diga aos israelitas que sigam avante, erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, diz o Senhor, endurecerei o coração dos egípcios e eles o perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então, daí aqui vem a parte que dali começa a proteção divina. Então, aquela nuvem de fumaça que estava na frente do povo vai para trás, a nuvem e a coluna, né? A coluna de fogo também, para que eles não consigam chegar aos israelitas, né? Então ali começa a proteção divina. Ali começa o entendimento do povo que eles estão protegidos e que eles têm que se acalmar. Então depois do versículo 21 em diante é onde Moisés segue as ordens divinas, ergue o seu cajado em obediência e fala assim, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e tornou-se em terra seca como uma fonte, com um forte vento oriental que soprou daquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra parede de água à esquerda. E os egípcios perseguiram, né? Então ali já existia todo um plano. Então, depois de toda a travessia, então a abertura do mar, esse milagre diante dos olhos de todos, eles atravessam e os egípcios continuam perseguindo, até que depois Deus dá ordem a Moisés para que ele levante o cajado e o mar se feche, depois que todo o povo de Israel passou, e todo o exército do Egito estava no meio da terra seca, em meio às paredes de água, as paredes, o mar se fecham. No 26 diz assim: mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram a encobrir os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Então a Bíblia diz, ninguém sobreviveu. Então aqui é a vitória, né, do povo de Deus, a vitória de Deus sobre todo o exército, sobre o faraó, depois de tudo isso, toda a narrativa que nós vemos até aqui, esse capítulo 14. Então, o que nós vemos aqui agora para a gente já ir refletindo em algumas coisas, né? Esse capítulo não é apenas um relato de eventos extraordinários, né? Ele é um ensinamento profundo sobre o quê? Sobre fé, confiança e libertação. Então, ele nos ensina sobre a fé, sobre a confiança e sobre a importância da libertação. Então, assim, o que ele vem e traz, né? Uma lembrança de como Deus está disposto a intervir em momentos onde tudo parece impossível aos nossos olhos. Então, como Deus está disposto a intervir, onde tudo parece impossível aos nossos olhos, imagina ali, que agora a gente começa a trazer uma reflexão para a nossa vida. Imagina lá, naquele momento, onde existia um exército de um lado e uma imensidão do mar do outro, e o povo se sentindo encurralado. Aos nossos olhos, não tem o que fazer. Imagina você, né, diante de um mar e diante de um exército vindo te matá-lo. O que você faria? Então aqui existe a fé, existe a confiança, existe a ordem de Deus, viu? Siga em diante, confie em mim. Diante das suas adversidades, diante dos seus problemas, que são inúmeros, que eu vou dar alguns exemplos aqui, continue, não desista. Muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus, mas o que ele pede para nós é assim: filho, continue, não pare, confie em mim, coloque o pé que eu coloque o chão. Tem um mar na sua frente, coloque o pé que eu abro ele para você atravessar. Mas não desista, pois eu estou contigo. Seja forte, corajoso,
Não temas, não é assim que ele diz para nós? Nós devemos ser assim. Então, assim, continuando, mesmo em situações desafiadoras, a mão divina pode traçar um caminho para a esperança e a libertação. Portanto, para a nossa vida, mesmo em situações desafiadoras, continue. A reflexão de tudo isso, e eu fiz essas anotações para a gente concluindo aqui, ó. Então, eu escrevo aqui no finalzinho, né? Aqui, ó. Reflexão. Todos nós temos nossos mares vermelhos, em várias formas. Então, para refletir. Aqui a gente está falando de um mar vermelho que me impede de chegar à terra prometida, ou me impede de seguir adiante, diante de uma situação, um caos, um temor, onde eu clamo a Deus e eu não vejo saída. Você concorda que isso é uma encenação aqui, que a gente pode colocar na nossa cabeça, de algo que nós não vemos saída, mas eu tenho que seguir? Eu não posso parar? Então, o que se diz aqui, ó? Todos nós temos os nossos mares vermelhos, em várias formas. Desafios pessoais, problemas de saúde, né? Ou doenças, perdas, conflitos, incertezas na nossa vida, onde nós ficamos com a cabeça em dúvida se eu sigo, se eu não sigo, se eu vou, se eu não vou, se eu volto. Desafios profissionais, desafios em relacionamentos, desastres naturais, e etc, etc. Nós vemos tantos desafios, né, tanto na nossa vida, quanto na vida de pessoas que convivem ao nosso redor. Então, cada um tem o seu desafio, cada um tem o seu mar vermelho que precisa ser atravessado, né? Então, isso já nos faz refletir que o mesmo problema que eles enfrentaram lá, nós enfrentamos aqui hoje, só que em situações diferentes. Nós temos os nossos desafios no dia a dia. E nós temos essa história aqui para nos encorajar a continuar, porque nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos o Deus do impossível, o Deus que tudo pode. Onde aos nossos olhos tudo parece impossível, ao dele é algo simples. Basta termos fé e continuar. E aqui aprendemos que, independente do tamanho dos nossos desafios, não estamos sozinhos. Deus é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, e Ele está conosco em nossas lutas e dificuldades. É o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus do amanhã, é o mesmo Deus, e Ele sempre será Deus, entende? Por isso não devemos desistir. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus de hoje, o nosso Deus, o Deus que oramos, o Deus que confiamos. Portanto, se você crê e acredita na palavra, o porquê que você, nesse momento, está descrente de algo grandioso pode acontecer na sua vida? E o que parece impossível, o que parece não ter solução, o que parece não ter saída, de repente, tudo se abre, as portas se abrem, né? O mar se abre diante aos seus olhos e você vê tudo dando certo. Então, continue, confie, siga em frente. É essa a mensagem que aqui traz para nós. Continue, siga em frente. Eu estou contigo. Eu derrotarei os seus inimigos. Eu tirarei os obstáculos da sua frente. Continue, faça o seu papel, porque nós precisamos agir, tá? Então, a questão da obediência, eu escrevi aqui também, que repare que Moisés instruiu o povo a marchar em direção ao mar. Imagina o povo, os caras devem estar doidos, né? Ele falou assim, viu, continue, mas continue para onde? Aqui, ó, pode marchar aqui, ó, vai, continue caminhando em direção ao mar. Mas como assim? Continue, confie. Então ele estende o seu cajado e o mar se abre diante dos olhos de todos, onde fica a terra seca da travessia, duas paredes, a Bíblia diz, uma na esquerda e uma na direita, duas paredes de água gigante, imagina o tamanho dessas paredes, né, pela imensidão do mar, e eles atravessando, né, e olhando as paredes, imagina como que aos olhos humanos aquilo, vendo isso acontecer, né, tenta imaginar nesse momento. A fé envolve ação, é isso que eu escrevi aqui. Não apenas palavras, devemos seguir, confiar, mesmo sem entender. Muitas vezes, essa é uma reflexão agora para a nossa vida, né? Muitas vezes está acontecendo coisas nas nossas vidas que nós falamos assim, e agora, eu vou ou não vou? Eu não estou entendendo nada, mas eu sinto que é para eu ir. Eu sinto que Deus está falando, vá, continue, mas eu não entendo, porque não era esse caminho que eu queria para mim. Mas continue, entre em ação, né? Esse é o recado aqui que nós aprendemos com Moisés, viu? Continue, vá, haja,
Não adianta você ficar paradinho aqui, não. Nós temos que agir. Se nós temos um objetivo, acreditamos em Deus, temos a fé, a confiança, continue, entre em ação. Não é só orar em palavras. Nós sabemos que nós temos um Deus do impossível, que tudo Ele pode. Mas nós entendemos que nós temos um Deus de reação. Enquanto nós agimos, Ele reage. Nós entramos em ação, Ele reage. Então eu quero e necessito que aquilo aconteça, eu entro em ação, porque eu sinto que é algo que me trará paz, eu entro em ação e Deus reage, Ele abre as portas, Ele abre o mar. Eu entro em ação, Deus reage, pô, abre no mar vermelho. Entende? Então, assim, nós devemos agir e Deus reagir. Né? Então, é assim que eu entendo hoje. Eu falo assim, eu entro em ação, Deus faz a sua reação. Né? Então, depende de nossas ações, as nossas vontades, as nossas escolhas, para que Deus sinta e enxergue o nosso coração, genuinamente o que desejamos, e aquilo fará bem para nós e para outros. Nós devemos estar sempre atentos a isso, para que Deus haja em nossa vida. Então eu escrevi, né? A fé envolve ação, não apenas palavras. Deus é capaz de abrir caminhos onde não há. Deus é o nosso guia, Deus é o nosso protetor, Deus é o nosso defensor. Deus cumpre suas promessas, luta por nós, mas devemos entrar em ação, tá? Por isso que eu sempre falo assim, orar, vamos orar? Vamos, mas o que é? Vamos fazer uma oração? Vamos. Oração, orar e agir, orar e entrar em ação. Não é só orar e ficar aguardando, não, eu oro, clamo ao Senhor pelo que eu desejo e ajo, né? Então eu gosto muito da palavra oração, dividida ela dessa forma, orar e agir. Vamos orar e entrar em ação para que Deus tenha a sua reação diante do que eu desejo. Então, olha que legal. E para encerrar, nossos mares vermelhos podem ser assustadores, mas podemos enfrentá-los com fé, confiança e coragem, pois sabemos que Deus está conosco a todo momento. Nós temos essa certeza, nós cristãos, nós temos essa certeza. E muitas vezes, diante de momentos complexos, nossa fé ela cai, ela diminui, nós ficamos tristes, abatidos, sem entender o porquê, então o temor toma conta de nós, só que nós devemos lembrar que nós temos do outro lado, o lado mal agindo contra nós. Então, portanto, nós devemos reagir, devemos entrar em ação, devemos confiar, levantar a cabeça e continuar, para que assim Deus age em nossa vida, Deus continue sempre conosco, porque eu sempre falo, nós precisamos cada vez mais buscar a Deus, para que nós possamos estar cada vez mais próximos dele. Não simplesmente quando eu preciso eu clamo, quando eu preciso eu chamo, quando eu preciso eu peço. Depois que tudo acontece, eu pego Deus e guardo aqui de novo na prateleira e falo, Deus, obrigado, viu? Quando eu precisar, eu te chamo de novo. Não, é a todo momento, é a todo momento, é a todo instante, é durante seu dia, durante toda a semana, 24 horas por dia, Deus ao nosso lado e nós conversando com ele. Amém? Pessoal, espero que esse dia de hoje, né, essas reflexões de Êxodo 14, tenha ajudado, né, você de alguma forma, porque me ajudou muito. Toda vez que eu estou estudando aqui, né, eu faço todas as anotações, como eu digo aqui, né, e anoto e falo e busco nos meus sites de pesquisas e tiro dúvidas, né, sites confiáveis, claro, e aprendo muito, né. Então, nós sairemos daqui hoje, depois que vocês também assistirem esse vídeo, mais fortalecidos, não tenha dúvida. Né? Porque essa é o agir, essa é a intenção da palavra de Deus, que nos fortaleça, nos encoraja, para que nós continuemos a caminhada com fé. Amém? Vamos orar e começar esse dia, essa semana, hoje segunda-feira que se inicia, hoje é 18 de dezembro. Amém? Vamos lá. Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, gratos por estarmos aqui, ó Pai. Orando aqui nesse momento, ó Pai, e clamando ao Senhor sempre que esteja abrindo a nossa mente, abrindo nossos ouvidos, os nossos olhos, para que possamos ver, ouvir, falar, ó Pai, coisas boas. Nós sabemos que nossa boca ela fala do que o nosso coração está cheio, ó Pai. Portanto, pedimos que esse dia de hoje, essa semana que se inicia, seja uma semana abençoada, ó Pai. Que possamos nos alimentar cada vez mais da Sua palavra, que as coisas do mundo saiam de nós, ó Pai. Que esse distanciamento que nós queremos do mundo seja cada vez mais fortificado em nosso coração, pois nós sabemos que o único caminho, o caminho para a salvação é Jesus Cristo, Pai.
Portanto, continue agindo em nossa vida, continue mostrando para nós o caminho, fortalecendo sempre a nossa fé, Pai, através dos seus milagres. Nós sabemos que o Senhor é o mesmo de sempre, ó Pai, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que aqui lemos hoje, há milhares de anos atrás, é o Deus que está aqui nesse momento conosco, ó Pai, ouvindo a nossa oração, ouvindo o nosso clamor, ouvindo nossos pedidos, Senhor. Portanto, não só pedimos, mas agradecemos muito, Senhor, pela nossa vida, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, ó Pai. Mais uma oportunidade de nos arrependermos de nossos pecados, de nossas falhas, e assim por diante mudarmos a nossa rota, pois nós sabemos, ó Pai, que o seu desejo, o desejo do Senhor é a nossa salvação. Portanto, oramos gratos sempre, ó Pai, gratos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um, que seja um dia aí maravilhoso, se Deus quiser, até amanhã. Um grande abraço.